Deus abençoe a nossa vida nesse dia. Se eu fosse você, não perderia esse evento da 10 anos da IDM, hein? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez na oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a sua palavra, e esse sempre é um momento muito maravilhoso. Eu quero que você acompanhe comigo, abra a sua Bíblia, Epístola de Hebreus, capítulo 11, um texto conhecido. Hebreus, capítulo 11, um texto bastante conhecido, né? Nós vamos meditar sobre ele, a palavra que Deus colocou no meu coração, aí na semana que passou, há umas 2 semanas, essa palavra estava ali, eu estava remoendo essa palavra, como diz a analogia que a Bíblia faz, né? Como um animal que está ali remoendo, eu estava remoendo essa palavra no meu coração. E ontem na aula da IDM, né, eu não tinha feito meu esboço ainda, meu esboço estava aqui na mente, mas eu não tinha escrito ele ainda, né? Mas ele já estava aqui na minha mente, os tópicos que eu ia falar. Eu tenho uma prática eu vou meditando na palavra, e Deus vai me dando coisas, e eu vou mandando no WhatsApp para mim mesmo, assim, entendeu? Eu mando ali e tal, fica gravado ali no WhatsApp. E eu não tinha feito meu esboço, eu escrevi ele ontem à noite. Mas nós tivemos uma aula ontem na IDM e o povo tudo falou sobre fé, né? Então eu entendi que esta era uma confirmação daquilo que Deus tinha para as nossas vidas nessa manhã. Então quero que você abra a sua Bíblia na Epístola de Hebreus, capítulo 11, um texto conhecido. No verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Queridos, uma das coisas mais importantes para um cristão é a sua fé, né? E essa é uma palavra pequena, mas é uma palavra poderosa. A fé é cantada em versos e prosas, é cantada em poesias, em músicas. Nós mesmos cantamos sobre fé, né? Muitas vezes, muitos cânticos. Mas essa palavra, às vezes, ela tem alguns significados e alguns sentidos diferentes para todas as pessoas. Quem ouve essa palavra fé, nem todo mundo interpreta essa palavra da mesma forma. Para algumas pessoas, a fé, ela é o sinônimo de crença, de uma vinculação religiosa. Então a pessoa diz: não, a minha fé é católica, a minha fé é evangélica, a minha fé é espírita. Então a fé é num sentido de crença, no sentido de uma vinculação a uma religião. Para outras pessoas, a fé ainda é um sinônimo de um pensamento positivo, de esperança. Eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Então a fé nesse sentido, ela é sinônimo de uma expectativa, de você ter esperança sobre algo, sobre aquilo que você deseja que venha a acontecer. Para outras pessoas que conhecem a palavra, que leem a palavra, sabe que a fé também é um dom de Deus, porque a Bíblia sim também ensina que a fé é um dom. E o escritor do livro aos Hebreus, ele fala de uma fé, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas de qual fé ele está falando? Já que a fé tem vários sentidos, de qual fé o escritor do livro de Hebreus estaria falando? E para a gente entender um pouco sobre o que ele está nos ensinando, nós precisamos entender o contexto desta carta, como ela foi escrita, para quem ela foi escrita. O livro de Hebreus, ele tem seu escritor desconhecido. Ninguém sabe quem escreveu esta carta, esta epístola que está na palavra de Deus, mas ela é uma carta canônica, é uma carta que já no ano 96 depois de Cristo, ela é mencionada por Clemente de Roma. Ainda que não haja menção ao seu escritor, esta carta é uma carta que é mencionada como uma epístola que era lida nas igrejas do primeiro século. Então não se sabe quem escreveu essa carta. Alguns atribuem esta carta a Paulo, que o apóstolo Paulo teria sido o escritor do livro de Hebreus. Outros ainda atribuem esta carta a Barnabé, que era um apóstolo também, um companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias.
o homem que vai buscar Paulo, o homem que inicia Paulo, o homem que faz de Paulo o grande apóstolo. Alguns atribuem esta carta a Barnabé, outros ainda atribuem esse escrito a Apolo. Apolo era também um apóstolo, um grande pregador, que era contemporâneo do apóstolo Paulo, contemporâneo dos outros discípulos de Jesus, e era um erudito. Então, pela escrita da carta, pela forma como é escrita, o grego que é usado ali é um grego um pouco mais rebuscado do que o grego de Paulo. É mais comum que se entenda, a maioria dos estudiosos vai apostar que o escritor do livro de Hebreus talvez seja Apolo. Então, ela é uma epístola destinada aos cristãos que viviam naquele tempo, aos cristãos judeus. Significa que ela é uma epístola direcionada, é uma carta que é direcionada para judeus que se converteram ao cristianismo. Então era muito comum no início da igreja que os discípulos, os apóstolos, eles pregassem o evangelho, eles pregassem a Cristo para os seus irmãos judeus. Então você vê que nos primeiros momentos da igreja, os apóstolos eles vão nas sinagogas e eles começam a pregar a Cristo para os judeus. Então há um processo muito grande de conversão dos judeus ao cristianismo. Muitos judeus então passam a se converter e a aceitar a Jesus como sendo o Messias pregado pelos profetas e pelo Velho Testamento. Então há um processo muito grande de conversão de judeus, tanto em Jerusalém, tanto em Israel, como esses judeus que viviam fora da região de Israel. Então esta carta, muito provável, ela é enviada para uma igreja cristã de judeus convertidos que estavam fora de Israel. Também não sabe-se ao certo, mas o próprio texto de Hebreus, no capítulo 13, 24, ele fala: os da Itália vos saúdam. Então, muito provável esta carta é escrita para os cristãos que viviam na Itália. Era muito provável uma igreja na casa de alguém, como é um GC nosso, como é uma nossa célula. Era assim que acontecia a igreja do primeiro século. Não existiam templos, as pessoas se reuniam nas casas. Então esta carta é enviada para este grupo de pessoas que se reúnem em uma casa. São cristãos judeus convertidos ao cristianismo. Eles vivem, muito provável, na Itália ou em Roma, e eles estão passando por um tempo de uma grande perseguição. Houve uma grande perseguição do Império Romano contra os cristãos que viviam na região de Roma, na região da Itália. Então, esta carta, ela é enviada para estes crentes que estão nesta região e que estão passando um tempo de grande tribulação na sua vida. Estão sendo expulsos das suas casas, estão sendo pressionados a abandonar a sua fé. Você que conhece a história, você sabe disso. Tem vários filmes que retratam o início do cristianismo, né? Ben-Hur mostra isso. Tem vários filmes clássicos aí que demonstram como era o início do cristianismo e como a igreja sofreu uma grande perseguição. Como os crentes foram perseguidos apenas pelo fato de serem fiéis ao Evangelho, apenas pelo fato de declararem a sua fé em Jesus Cristo. Então esses cristãos aqui, para qual esta carta é destinada, eles estão vivendo este momento, um momento da grande perseguição, um momento de tribulação, um momento em que eles estão sendo alguns mortos, alguns expulsos, alguns perdem o emprego, alguns perdem suas casas. Então eles passam um grande tempo de perseguição. E o que está acontecendo na vida dessas pessoas? Diante deste grande momento de luta, diante deste tempo de tribulação, diante deste tempo de perseguição, esses crentes em Jesus estão pensando em voltar atrás. Eles estão pensando assim: nossa, nós estamos passando uma luta tão grande, nós passamos a servir Jesus, e a nossa vida, em vez de melhorar, parece que a nossa vida piorou. Nós passamos a exercitar a nossa fé em Jesus Cristo, e parece que a coisa, em vez de melhorar, a coisa piorou.
nós estamos passando perseguição, e eles estavam pensando em voltar atrás, porque do ponto de vista racional, voltar para a fé judaica, deixar de crer em Jesus e voltar a exercer a fé que eles tinham anteriormente, traria para eles mais facilidade de vida. Eles estavam comparando a vida que eles estavam tendo naquele momento, uma vida marcada por tribulação, uma vida marcada por inúmeras dificuldades, uma vida marcada por aflição, uma vida marcada por perseguição, e eles estavam pensando assim: nossa, a gente não tinha esse problema antes, a gente não tinha essa dificuldade antes, a gente não tinha este problema antes. E eles estão pensando: acho que é melhor a gente voltar atrás, eu acho que é melhor a gente deixar de crer em Jesus, eu acho que é melhor a gente deixar esta fé que nós abraçamos. Então, eles estão vivendo esse tempo, e então o Espírito Santo leva alguém, que talvez seja Apolo, o grande apóstolo, a escrever esta carta para esta igreja, e esta carta ela tem o propósito de exortar esses crentes a perseverança na fé em Cristo, e impedir a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando nós perdemos a fé. Apostasia é quando nós perdemos a esperança. Apostasia é quando nós deixamos de crer em Jesus, é quando nós deixamos de crer na Bíblia. Então esta carta ela tem o propósito de exortar estes irmãos para que eles possam ser fortalecidos espiritualmente. Essas pessoas que estavam espiritualmente cansados, espiritualmente abatidos, espiritualmente fadigados, eles são então motivados pelo Espírito Santo, através dessa carta, a permanecerem firmes na sua fé, a permanecerem centrados na palavra de Deus, a permanecerem centrados nas promessas daquilo que o Senhor tinha deixado para a vida deles. Eles estavam perdendo o entusiasmo inicial, o primeiro amor, porque o crente no primeiro amor ele é cheio de energia, o crente no primeiro amor ele é cheio de gás, o crente no primeiro amor ele sai no soco com Satanás se precisar. Mas conforme a vida vai passando, às vezes, conforme as tribulações vão chegando, conforme as dificuldades vão aparecendo, muitas vezes a gente começa a pensar em desistir. É ou não é? Ou será que é só comigo que acontece isso? Quantas vezes nós somos afrontados pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades, e nós pensamos assim: mas Deus, parece que a coisa está mais difícil que antes, parece que a coisa está mais complicada que antes, parece que eu olho para a vida do ímpio, aí o ímpio parece que tem menos problema do que eu tenho. O salmista Asaf escreve um salmo, que ele diz: os meus pés quase desviaram, quase resvalaram, quando eu olhava para o ímpio e falava: esse ímpio não tem problema nenhum, e eu estou aqui cheio de luta, cheio de dificuldade, cheio de tribulação, cheio de coisa difícil aqui. Então veja, esses crentes aqui, deste tempo, deste momento, eles estavam pensando em desistir, e talvez você entrou aqui nessa manhã com esse mesmo pensamento. Talvez você entrou aqui pensando em desistir. Talvez você ouviu a semana toda uma voz que vem do inferno falando: olha, tua vida era mais fácil antes. Talvez você passou a semana inteira ouvindo uma voz dizendo para você: olha, que cristianismo é esse, que a tua vida passa por essa circunstância que você está passando. Então esta era a realidade desta igreja. Mas este livro de Hebreus, ele é um alento para aqueles que porventura vivem um tempo de tribulação. Hebreus é um motivacional para aqueles momentos onde nós somos afrontados pelo inimigo, que sopra em nossos ouvidos: olha, a tua vida antes era melhor. Marcelo? Marcelo contou um testemunho ontem, e ele encheu a nossa vida, o testemunho dele.
quando ele está começando a sua vida na fé, iniciando ainda a sua luta contra os vícios antigos, lutando ali, num dia da maior angústia da vida dele, ele ouve no seu ouvido uma voz que diz: olha, a tua vida era melhor antes. E muitos passam por isso, queridos. Muitos passam por isso, de ouvir essa voz que é gerada no inferno, que diz assim: olha, a tua vida é melhor antes. Então o livro de Hebreus, ele tem por propósito nos motivar a compreendermos a vontade de Deus e as promessas de Deus para nós. Quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em voltar atrás, quando nós pensamos que o nosso problema não tem solução, quando nós olhamos para um casamento destruído e falamos não há mais solução, quando nós olhamos para um papel de um médico dizendo que nós temos uma enfermidade grave e a gente acha que não há mais solução, quando nós olhamos para um projeto que a gente tinha, uma empresa, um trabalho, e tudo se acabou, e a gente fala, e agora não tem mais solução, e a gente acha que não há mais nada a ser feito, e a gente pensa que não tem outra alternativa a não ser voltar para trás. A palavra de Deus, ela serve como antídoto, ela serve como algo que vem aquecer o nosso coração e nos lembrar que em Deus tudo pode ser restaurado, e nós não precisamos voltar atrás. O livro de Hebreus nos intima a vivermos uma fé que agrada a Deus, mesmo em meio às tribulações. E uma realidade precisa ser dita, querido: as tribulações elas virão, as dificuldades elas virão. E talvez você que está aqui esteja passando o tempo da sua maior dificuldade. Talvez você que está aqui nessa manhã esteja vivendo o tempo da sua maior tribulação. Essa é uma realidade. Se alguém falou para você que ser cristão significa que você não vai ter problema, se alguém te disse que ser cristão significa que você não vai ter tribulação, é uma mentira. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, como pregou o pastor Jefferson semana passada, mas ele também disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se você vive um tempo difícil, se você vive o tempo da tua tribulação, se você vive o tempo da sua angústia, se você vive o tempo do seu maior desafio, eu quero que você preste atenção naquilo que este livro nos ensina nesta manhã, sobre esta fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, ela tem algumas características. A primeira coisa a fé é o combustível suficiente para nos manter firmes no tempo da tribulação. Quero que você leia comigo 2 Tessalonicenses 1,4 e 1 Pedro 5,9. Tessalonicenses diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Pedro vai dizer: a qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha que coisa interessante que Pedro vai trazer para nós, uma verdade que nós sabemos, mas que às vezes passa desapercebida da nossa vida. Pedro vai dizer: olha, as aflições estão na vida de todo mundo. Porque talvez quando você olha para você, você pensa que é só você que está sofrendo. É ou não é? Parece que o sofrimento que nós vivemos, parece que é só a gente. Só nós estamos passando por isso. A gente começa a pensar: ai, o que Deus tem contra mim? Eu estou aqui passando por essa luta. Mas Pedro vai dizer que está todo mundo sofrendo em graus diferentes, em circunstâncias diferentes. Mas a aflição do tempo de Pedro era sobre a igreja como um todo, era sobre os cristãos como um todo. Então todos estavam ali vivendo isso. E ontem nós tivemos uma aula maravilhosa. Tem assim, todas as aulas na DM são uma benção. Mas tem dias assim que as aulas são melhores.
são mais abençoados. E ontem foi um daqueles dias que a aula foi muito boa. Sábado à tarde, chuva, totalmente, assim, aquele ambiente propício para pipoca, pantufa, coberta, Netflix, né? Até porque esses joguinhos da Copa aí não tá muito bom. Mas nós estava lá, persistentes, né? Na sala. E foi uma aula muito boa. Nossa aula era de homilética. Os caras tiveram que pregar ontem. Quem nunca pregou na vida, pregou ontem. Tem irmão aqui que você não vê nem falar. E ontem ele pregou. E foi uma benção, porque as pregações, elas trazem aquilo que nós estamos vivendo. Aquilo que nós pregamos, muitas vezes não, sempre passa pela experiência de vida que nós estamos tendo. E eles compartilharam coisas, compartilharam experiências, coisas que já viveram, as vitórias que já tiveram, nas lutas que já tiveram. Outros compartilharam as lutas que estão vivendo. E a questão, ao final de tudo, aquilo que a gente pensa, ouvindo todos aqueles irmãos que falaram ontem, todos nós temos o nosso quinhão de dificuldade, todos nós temos o nosso quinhão de tribulação, todos nós passamos por esses momentos e vencemos. E querido, mesmo que você já venceu, não significa que você não vai ter mais problema, vai ter de novo, e vamos vencer de novo. Mas a questão é, né, o que nos mantém, Pedro está dizendo, olha, todo mundo passa pelas aflições. Mas olha que Paulo vai dizer que, diferentemente dos crentes que estavam lá na Itália, que recebem a carta dos Hebreus, Paulo vai falar da igreja de Tessalônica, que diante das tribulações, e eu já preguei isso aqui sobre esta igreja estava firme, esta igreja tinha uma fé que suportava, esta igreja era merecedora de vários elogios de Paulo, que dizia, olha, vocês estão passando na luta, vocês estão passando na aflição, mas vocês estão firmes, porque a fé, ela é um combustível que nos guarda no tempo da tribulação, ela é o combustível que faz com que permaneçamos firmes no tempo da tribulação. Quando nós vivemos tempos de luta, nós encontramos a força para lutar na fé, que está baseada nas promessas da palavra de Deus. O grande escritor C.S. Lewis, ele vai escrever num livro, se eu não me engano, Anatomia de uma Dor, acho que é no Anatomia de uma Dor, ele vai escrever, a fé, ela é aquela cordinha fininha, que está amarrada sob um precipício. Você olha para ela e você fala, não vai me aguentar, mas eu preciso passar para o lado de lá. E você dá uma olhada naquela cordinha e fala, não sei se vai. Mas C.S. Lewis diz, você não tem uma outra alternativa, a não ser se lançar, se agarrar naquela fé, que é uma cordinha bem jaguara, como diz o paranaense. E você tem a surpresa que ela te suporta, e você passa para o outro lado. Então a fé, ela nos suporta no tempo da tribulação. Essa é a fé que agrada a Deus. A segunda característica, a fé nos transporta a uma realidade espiritual que é maior do que a realidade que nós vemos. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo diz o seguinte, porque não andamos por vista, mas andamos por fé. Ou ao contrário, porque andamos por fé e não andamos por vista. Paulo está dizendo que, olha, a fé vai te levar a uma realidade de viver em outro planeta. Está na moda falar de alienígenas aí, de invasão alien. O povo até ficou com medo sexta-feira. Todo mundo recebeu um negócio lá da Defesa Civil. Pô, pronto, é a invasão alien, né? Mas alienígenas somos nós que cremos numa realidade que é maior e que é diferente daquilo que apenas os olhos podem ver. Porque nós não vivemos, veja o que diz, a fé nos leva a viver uma realidade que é diferente daquilo que se mostra aos olhos. Paulo está dizendo, querido, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé.
A situação está difícil, mas pela fé nós enxergamos aquela situação solucionada, pela fé nós enxergamos o milagre, pela fé nós enxergamos a bênção, pela fé nós enxergamos a transformação, pela fé nós enxergamos a cura. O que Paulo está dizendo é: olha, não fique preso àquilo que os seus olhos podem ver, mas exercite o seu coração e abra os olhos espirituais através da fé, e comece a enxergar aquilo que Deus pode fazer diante dessa realidade, dessa situação que você está vivendo. Se existe uma enfermidade na sua vida ou na vida de algum familiar, comece a enxergar cura. Se existe uma família destruída, um casamento destruído, comece a enxergar a restauração, a reconciliação. Se os seus filhos estão afastados da casa do Senhor, ainda que os seus olhos vejam eles chegarem todos os dias, afastados de Deus, comece a enxergar esses filhos transformados, esses filhos abençoados, esses filhos salvos. O que Paulo vai dizer é que a fé que agrada a Deus, ela não está presa aos sentidos, à audição, à visão, ao olfato, ao paladar, ao tato. A fé que agrada a Deus, ela transcende os sentidos físicos, e ela passa a enxergar as circunstâncias como Deus enxerga. E a questão às vezes é que a gente está preso naquilo que os nossos olhos enxergam. Às vezes nós precisamos ter os olhos espirituais, às vezes não, nós sempre precisamos ter os olhos espirituais abertos. Está lá, profeta Eliseu, em cima do muro, Jerusalém cercada pelos inimigos. É Eliseu mesmo, né, pastor? Acho que era, é Eliseu. Eu sempre confundo Eliseu com Elias, mas é Eliseu. Jerusalém cercada pelos inimigos, não tem como sair, os sírios estão em volta, e está lá o servo de Eliseu desesperado, arrancando os cabelos. Meu Deus, vamos morrer, estamos destruídos, não tem para onde ir. E às vezes você está assim, vivendo a realidade do que os seus olhos enxergam. Talvez a tua vida viva um tempo rodeado de inimigos. Você fala: não tem para onde ir, o que eu vou fazer diante dessa circunstância que eu estou vivendo, diante desse momento que eu estou vivendo? Mas Eliseu é um homem de Deus. Ele é, como era chamado, o homem de Deus. E um homem de Deus não vive por vista, mas vive por fé. Eliseu fala: Deus, abre os olhos desse rapaz aqui. Abre os olhos. E naquele momento, Deus abre os olhos daquele rapaz. E tem aquela famosa frase: mais são os que estão conosco do que estão com eles. Porque ele passa a enxergar que há um exército celestial a favor deles. E queridos, quando você passa a viver pela fé, quando o Espírito Santo abre os seus olhos espirituais, você passa a enxergar que você não está sozinho, que Deus já tem enviado a solução, que Deus já tem enviado os anjos, e que mais são os que estão conosco dos que estão com eles, e não apenas mais são em quantidade, mas são em poder, mas são em milagre, mas são em glória, mas são em poder do Senhor, para ajudar você nesse momento. Abra os seus olhos. Pela fé nós somos chamados a abrir os nossos olhos. Terceiro, a fé é um escudo que nos protege dos ataques do inimigo. Veja o que diz Efésios capítulo 6, verso 16. Tomando sobretudo o escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uma das coisas que mais acontece no tempo da tribulação é nós sermos afrontados e atacados pelo inimigo. Tem um livro da Joyce Meyer, antigo livro, que é o campo de batalha da sua mente. Muitos já leram. E as batalhas espirituais, queridos, elas acontecem aqui. As batalhas espirituais, elas acontecem na nossa mente. É na nossa mente que nós somos afrontados. É na nossa mente que
que o inimigo lança os seus dardos inflamados para fazer com que nós venhamos a desistir, para fazer com que nós venhamos a querer voltar atrás. E quando nós estamos passando por luta, é isso que acontece. O inimigo lança seus dardos. E vem aquele pensamento na nossa mente: Deus não cuida de você, né? Olha a tua situação que você está passando. Deus não te ama, hein? Olha o que você está vivendo. Você não é crente não? Como é que você está doente? Você não é crente não? Como é que teu casamento está passando por isso? Você não é crente não? Como é que você está passando aperto aí, necessidade? Você não é crente não? Como é que você foi dispensado do seu trabalho? Isso começa a vir na nossa mente. Queridos, será que é só eu que passei por isso? Será que é só eu que vivo isso? Mas eu já tive inúmeras batalhas na minha mente, inúmeros momentos da minha vida, de grande luta, de grande batalha, e aquilo vindo na mente. Às vezes o inimigo usa até a boca de amigos, familiares, até a boca de amigos e familiares, às vezes o inimigo usa, para vir na nossa mente, e tentar fazer com que a gente venha desistir da fé, desistir do Senhor, desistir das promessas de Deus para nós. Mas a palavra diz que a fé, ela vai nos proteger, a fé vai nos proteger, a fé é um escudo, como diz Paulo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós temos fé na palavra do Senhor, quando nós temos fé na promessa do Senhor, nós estamos protegidos. Nós recebemos esses dardos da nossa mente, que visam a nos destruir, visam nos colocar para baixo, visam a fazer com que a gente venha desistir. Mas a nossa mente resiste, porque nós vamos para a palavra, e nós encontramos alento na palavra. A nossa mente resiste, porque nós vamos para a palavra, e nós encontramos promessas do Senhor na palavra. A nossa mente resiste, porque nós sabemos, como diz Paulo, em quem temos crido, e que Ele é poderoso, Ele é poderoso e Ele é poderoso. Mas vem na mente. A Bíblia fala que Jó está na pior fase da sua vida, na maior tribulação da sua vida, perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu seus bois, perdeu tudo, querido. E agora, ele está sentado sobre um monte de cinzas, pedras, e o texto bíblico diz que ele pega um caco de telha para rapar e coçar suas feridas, porque além de perder tudo, perdeu agora também a sua saúde. E a mulher dele chega para ele e fala: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mulher infeliz, com a palavra infeliz, numa hora infeliz. O texto não diz que Jó separou dela, né? Não fala isso, né, pastor? A gente não sabe, né? Acho que não. Mas na hora que dá vontade, ela chega para ele e fala: amaldiçoa a Deus e morre, homem. Olha a tua situação. Isso aí não é um dardo inflamado do inimigo, isso aí é um torpedo inflamado do inimigo, é um míssil atômico do inimigo, né? Mas Jó é um homem de fé. Jó é um homem de fé. E ele tem um escudo. Aqueles que possuem a fé que agrada a Deus, tem um escudo que protege dos dardos e dos mísseis inflamados do inimigo. Jó responde para sua mulher, como cantou a Rose Nascimento: como falas, tua louca mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste os bens de Deus com prazer,
e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tirou. Cai por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. O pentecostal já faz assim, né? Queridos, ele diz, olha, como fala qualquer doida, está lá em Jó capítulo 2, o verso 9, o verso 10, o 10 ele diz assim, como fala qualquer doida, falas tu, mulher. Recebemos o bem de Deus, e como não receberíamos o mal, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, porque Jó é um homem de fé, e quando somos pessoas de fé, a fé que agrada a Deus, estamos protegidos contra os dardos inflamados do inimigo. A quarta característica dessa fé é que esta fé nos traz cura. Diga assim, nos traz cura. Tiago escreve no capítulo 5, verso 15, e a oração da fé salvará, em outras versões, curará o doente, e o Senhor o lê, diga, o lê, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Nós precisamos, queridos, a Bíblia está cheia de relatos de cura, operados na Bíblia, mas essas curas, elas não ficaram para aquele tempo. Nós não somos cessacionistas que achamos que o agir de Deus terminou ali em Pentecostes, no tempo dos apóstolos. Nós cremos que existe uma realidade de cura para os nossos dias. E nós não apenas cremos, nós oramos com fé e temos visto Deus agir em relação a isso. Então a característica dessa fé também é de uma fé que acredita no mover de Deus para nos curar, sejam das nossas enfermidades físicas ou das nossas enfermidades emocionais, porque vivemos dias de um grande número de enfermidades emocionais. Pessoas vivendo depressão, síndrome de pânico, ansiedade, gente realmente emocionalmente enfermo e doente. Mas eu quero te dizer nesta manhã, eu quero te levar a crer, eu quero levar você a lembrar que existe uma promessa de cura, existe uma promessa que através do nome de Jesus nós somos curados, porque a palavra diz, pelas suas pisaduras nós somos curados, Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. A fé é aquela que desafia esse papel do médico, que diz que você está doente. A fé que agrada a Deus é a fé que crê que Deus é aquele que nos cura. A quinta característica, a fé nos consola e conforta em meio às lutas. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 12. Isto é, para que juntamente, diga juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, diga mútua, assim vossa como a minha. Diante das tribulações a nossa alma é angustiada, a nossa alma é atribulada, é ou não é? Ou você fica alegre quando está vivendo uma luta, estou feliz porque estou numa tribulação aqui, tem dinheiro para pagar meus boletos, estão tudo vencendo, porque os boletos vencem sempre, né? E eu não tenho dinheiro para pagar. Você não está feliz. Você está passando por um tempo de enfermidade, você está passando por um tempo de aflição, você está passando por um tempo de luta, o casamento não está bem, os filhos não estão bem, no trabalho não está bem, está vivendo perseguição. Você está contrariado. A tua alma vai se angustiando. É ou não é? A tua alma vai se abatendo. Como diz aquela canção nova. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha o que ele diz, ó. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, ó,
com fé e calma, Jesus de todos, teus males salva e te abençoa dos altos céus. Olha o refrão. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a... Se você sabe, canta. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A nossa alma é afligida, ela é angustiada, ela é abatida no tempo da tribulação. Mas nós encontramos conforto e consolo na fé que agrada a Deus. Paulo está dizendo, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim como a vossa, a minha. Agora tem uma coisa aqui que você precisa entender, isso aqui é muito importante, nesse versículo que Paulo está dizendo. Paulo fala de uma fé mútua, e fé mútua significa que é eu e mais alguém, pastor. Então Paulo está falando de uma fé que é coletiva, não é individual, porque existe uma coisa que acontece, que é muito comum e que é um erro, é uma característica da natureza humana caída, que é a característica que nós temos de se isolar quando nós passamos por um tempo de luta. Isso é natural do ser humano, isso é natural da natureza caída, isso é natural da humanidade. A gente se isola, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer contar nada para ninguém, a gente não quer pedir ajuda, a gente não quer compartilhar. Mas Paulo está dizendo que a consolação, o conforto vem de uma fé que é vivida em mutualidade, na coletividade, querido. E por que você se isola? E por que você entra numa caverna quando você passa por luta? Se aquilo que a Bíblia ensina é justamente ao contrário, haverá consolo, haverá conforto, haverá crescimento, Deus vai agir na fé que é vivida na mutualidade, na coletividade. O Marcelo contou lá parte do testemunho dele, um dia ele vai contar para vocês. Ele disse que no dia da maior angústia dele, que ele ouviu uma voz aqui dizendo, olha, larga tudo, volta para trás, vai buscar uma droga, vai encher a cara. As pessoas começaram a ligar para ele. O pastor ligou, os irmãos ligaram, todo mundo ligou. Isso é uma fé que é vivida na mutualidade. Isso é uma fé que é vivida na coletividade. Você precisa compartilhar. Você precisa falar para o seu pastor, pastor, está passando por luta, por tribulação, liga para o pastor, pastor, ora por mim, pastor. Estou na luta aqui, liga para o teu líder de célula, ora por mim, liga para os irmãos. Porque não é o contrário, por que você se isola? Por que você não compartilha aquilo que você está vivendo? Porque o conforto e o consolo desta fé que agrada a Deus, ele vem através de uma fé que é compartilhada, mutualidade, ela é coletiva. E a gente vive um tempo de uma teoria satânica gerada no inferno, que você pode viver um cristianismo isolado, sozinho, você não precisa de igreja, você pode ficar na sua casa, e isso é mentira do diabo. Quem fica sozinho enfraquece, quem fica sozinho apaga, quem fica sozinho perde a energia, perde o fogo. Eu tenho um fogão a lenha, já falei isso várias vezes. O Alessandro que instalou para mim lá uns 15 anos atrás, mais ou menos. A garantia é de 20 anos. E às vezes eu estou lá com a portainha aberta, o que acontece? Uma brasa acesa, ela pula e cai lá no chão. Eu fico olhando aquela brasa que caiu no chão, 2 minutos depois, o que aconteceu com ela? Apagou, morreu, perdeu a vida. Assim é o cristão que se isola. Assim é o cristão que não compartilha aquilo que está vivendo, aquilo que está passando. Mas daí você pega aquela brasinha lá que apagou, você joga ela de novo no braseiro, 2 minutos depois ela está acesa, ela está viva. Porque a fé é coletiva.
E a pergunta do Espírito Santo para você nessa manhã: por que você se isola? Por que você não compartilha com seus irmãos? Ontem foi compartilhar tremendo na nossa aula lá. Saímos de lá com o coração, né? Sabe aquele negocinho, saímos assim. É necessário compartilhar a fé que agrada a Deus é a fé que é vivida na mutualidade, na coletividade. E por fim, para acabar, a fé que opera em nós nos guarda para a salvação. 1 Pedro 1,5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Quando nós temos essa fé que agrada a Deus, nós somos guardados para o dia de Cristo Jesus. Virão as lutas, virão as tribulações. Às vezes a gente vai pensar em desistir, às vezes a gente vai pensar em parar, às vezes a gente vai pensar que a gente não aguenta mais. Mas deixa eu te dizer nessa manhã, você aguenta ainda um pouco mais. Você aguenta ainda um pouco mais. E você aguenta tanto que Deus vai te levar até o dia de Cristo Jesus, quando no último dia nós ouviremos as trombetas tocarem, e nós ouviremos o nosso nome: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. E vamos então estar com o Senhor, porque esta fé nos guardará para esse dia, para esse momento. E ainda que você vá até o final da sua vida em luta, em aflição, fique de pé. Ainda que você vá até o fim da sua vida em luta, em aflição, em tribulação, permaneça firme nessa fé. Não desista, não desista, não desista. Feche seus olhos. Eu quero orar. O texto diz que essa fé não serve para nos agradar, mas ele diz que essa fé agrada a Deus. Esta fé não serve para nos agradar, mas essa fé que fica firme diante das lutas, diante das tribulações, diante das dificuldades, esta fé que mesmo em fraqueza permanece, faz com que você insista, faz com que você não volte atrás, porque como eu gosto sempre de dizer, e está escrito no livro de Hebreus, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que retrocedem. Para trás é só para pegar impulso, nós não voltamos atrás. Como diz aquela canção nova: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Não voltamos atrás. Essa fé é a fé que nos mantém ali firmes. Queridos, não olhe para as tuas fraquezas, não olhe para as tuas dificuldades, não olhe para... Talvez você fale assim: nossa, eu sou tão fraco, eu sou tão fraco na fé. E quando a gente está fraco na fé, a nossa fé é um fiapinho, uma cordinha velha, aquelas cordinhas de varal, tudo estrupiada. A gente faz como aquele homem que está registrado em Marcos capítulo 9, que diz: Senhor, Jesus pergunta para ele: você crê? Ele fala: Senhor, eu creio, mas minha fé é bamba, meio manca. Me ajuda na minha fé, Senhor. Me ajuda na minha fé, Senhor. E eu quero orar por você nessa manhã. E a primeira oração que eu quero fazer, muito rápida, é dar a oportunidade a você que está aqui a primeira vez, que talvez não deu o passo mais importante da sua vida, que é um passo de fé, que é o passo de entregar a sua vida a Jesus, ter os seus pecados perdoados, ter o seu nome no livro da vida. A palavra diz que nós precisamos dar esse passo. A palavra diz que nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas ela diz que a todos o quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E eu quero orar por você nessa manhã, te dar essa oportunidade. Existe alguém aqui hoje que gostaria de dar o passo mais importante da sua vida, que é o passo de entregar a sua vida a Jesus, de realizar uma aliança com Cristo e se tornar filho de Deus?
Existe alguém? Eu gostaria de orar por você. Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém que deseja nesta manhã entregar a sua vida a Jesus, dar o passo mais importante que alguém pode dar na sua história, na sua vida, ter os seus pecados perdoados, ser motivo de uma fé que vai entrar no seu coração, e através dela você receberá a graça, o perdão dos seus pecados. Existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão, eu só quero orar por você. Existe alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Se não existe ninguém, eu quero fazer uma segunda oração. E queria que você, que entende que essa palavra tem a ver com você, talvez você viva um tempo difícil na sua vida, talvez você passe por um tempo de tribulação nessa vida, e talvez você esteja vivendo algo como viviam esses crentes da Itália, que receberam essa carta, o livro de Hebreus. Se você passa por esse tempo da maior aflição da sua vida, ou um tempo de luta, e talvez se a sua fé anda fraquejando, você anda, meu Deus, quantas vezes você pensa que Deus não está olhando para você, quantas vezes você pensa que a sua fé não é forte o suficiente para passar. Eu queria orar por você, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Se essa palavra tem a ver com você, se essa palavra tem a ver com o momento que você está vivendo, venha muito rápido. Nós não temos tempo de estender o apelo aqui, senão vão falar que eu atraso a pregação. O pastor Jefferson sempre fala. Vem aqui, nós queremos orar por você. Se você está passando um momento de dificuldade, de luta, de tribulação, nós queremos orar por você. Pai, nós te adoramos nessa manhã, Pai. E Deus, muitas vezes estamos como aquele homem que chega até Jesus, relatado no Evangelho de Marcos, Senhor. A nossa fé é pequena, a nossa fé é fraca, mas nós cremos na Tua Palavra, nós cremos na promessa da Tua Palavra, Pai. Por isso, Deus, nesta manhã, nós pedimos, Pai, fortalece a nossa fé, fortalece, Pai, a nossa fé, nesse tempo de angústia, nesse tempo de luta, nesse tempo de tribulação, Pai, porque a Tua Palavra diz que existe uma fé que agrada ao Senhor, e nós queremos viver a realidade desta fé, Pai. Nós queremos viver a realidade daqueles que creem, daqueles que não voltam atrás, daqueles que não retrocedem, mesmo diante de lutas, mesmo diante de aflições, mesmo diante de desafios, mesmo passando tempestades, Pai. Nós queremos esta fé, Senhor, que nos faz resistir, que nos faz permanecer e que nos dá a garantia no último dia da salvação em Cristo Jesus.
Nós abençoamos os teus filhos, Pai. Declaramos, Deus, os teus filhos fortalecidos, Pai. Fortalece os teus filhos. Fortalece os teus filhos, Pai, nesta manhã. E que todos saiamos daqui abençoados e sabedores que o Senhor ouviu a nossa voz, ouviu a nossa oração.